A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e estaremos vendo mais um estudo da nossa série Declaração de Fé Explicada, onde estamos estudando aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Hoje estaremos vendo o capítulo 20 sobre os dons do Espírito Santo. Estaremos tratando desse estudo que é importante porque faz parte da identidade da nossa igreja pentecostal, da nossa igreja Assembleia de Deus. O texto, portanto, da nossa declaração de fé afirma o seguinte quanto a este assunto: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo, e é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais, na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Os dons, portanto, são recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Eles são dados à igreja para sua edificação espiritual, seu conforto e o seu crescimento espiritual. Os dons são vários e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva. E nem mesmo existe a expressão, estes são os dons espirituais. Em Romanos aparece uma lista deles, mas não são os mesmos da lista dos 9 dons que aparecem em 1 Coríntios 12, exceto o dom de profecia, que aparece em ambas as listas. A outra lista que repete os dons de variedade de línguas e os dons de curar. Bem, a nossa declaração de fé é enfática na defesa que nós temos da contemporaneidade dos dons. Nós cremos que os dons não foram apenas para a igreja da primeira geração, para a igreja de Atos dos Apóstolos, mas que os dons, na verdade, fazem parte da realidade da igreja. Todo crente, portanto, deve buscar os dons, porque, como foi falado aqui na nossa declaração, apesar de não ser um direito de todo crente, como é o batismo com o Espírito Santo, em que o batismo com o Espírito Santo, como falamos no vídeo anterior, é o primeiro revestimento de poder, mas os dons, mesmo eles sendo restritos, eles são para a igreja e que nós devemos mais do que nunca estarmos buscando de Deus essa atuação, porque os dons, mesmo eles tendo essa característica restrita, Deus vai estar operando através da igreja. Deus vai estar manifestando os seus dons através da igreja. E esses dons são importantes porque estão, mais do que nunca, mostrando a operação, a manifestação, a graça de Deus em nosso meio. E nós que somos pentecostais, cremos, portanto, que esses dons, eles devem estar ativos no nosso meio.
que mais do que nunca nós que somos pentecostais, e é identidade nossa, devemos estar pedindo a Deus que Ele nos use com os seus dons, para que mostremos para o mundo os sinais devidos, para que as pessoas possam enxergar e confirmemos para o mundo a grandeza e o poder do Evangelho. Bem, quando apresentamos a ideia da contemporaneidade dos dons, existem diversos pontos de vista. Por exemplo, os cessacionistas chegam a dizer que os dons como uma operação sobrenatural cessaram lá no primeiro século, na primeira geração da igreja, porque afinal de contas, quando a Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento principalmente, quando ele foi concluído, não havia mais necessidade dos dons. E na verdade, como grandes pensadores cessacionistas, como até mesmo Louis Berkhoff, como John Stott, que não pensa como nós, e outros pensadores cessacionistas, eles chegam a dizer que, na verdade, houveram momentos, como Anthony Reutemann, ele explica, houveram momentos em que foi necessária uma operação efusiva do Espírito Santo, para depois haver, na verdade, uma consolidação racional do que aconteceu. Então, o que aconteceu, por exemplo, a efusão que aconteceu em Atos dos Apóstolos, era o início para demarcar os alicerces da igreja. Depois não haveria mais essa necessidade dessa efusão, porque afinal de contas o Espírito Santo já estava derramado, o Evangelho já estava sendo proclamado para o mundo inteiro, já havia a proclamação, a expansão do Evangelho e não havia mais necessidade dessa ação do Espírito Santo numa perspectiva contemporânea, ou seja, ligada às gerações que sucedessem ali à igreja do primeiro século. Esse pensamento, portanto, nós não concordamos, porque cremos que assim como o Espírito Santo operou na igreja do primeiro século, ele tem continuado operando em nossa igreja. Assim como ele manifestou sinais e maravilhas lá no primeiro século, ele também pode manifestar sinais e maravilhas no tempo presente, na igreja presente, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua com a igreja sendo o Paráclito, continua com a igreja derramando da sua graça, continua com a igreja manifestando o poder de Deus. Então essa é a nossa crença pentecostal. Além de nós pentecostais e dos cessacionistas, existem o movimento que é chamado de carismático. Eles não creem no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, como nós pregamos, nós pentecostais, mas eles creem na existência e na atualidade dos dons. Eles creem que os dons existem, mas eles não creem que o batismo com o Espírito Santo seria esse primeiro revestimento de poder, que seria o estupim para essa manifestação dos dons. Existe esse movimento. Nós não concordamos com isso, porque, afinal de contas, pelo livro de Atos dos Apóstolos, e como nós já vimos no vídeo anterior, pela teologia lucana, bíblica, nós vamos ver claramente que para que houvesse o derramamento dos dons espirituais para toda a igreja, iniciou-se primeiramente com o batismo com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes e depois com as sucessivas experiências do batismo com o Espírito Santo em outros grupos que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Portanto, nós pentecostais cremos que o batismo com o Espírito Santo é a primeira experiência de revestimento de poder para que depois os dons sejam essas próximas experiências de revestimento de poder em que os cristãos, que cada um de nós podemos ter conforme a vontade, claro, do Espírito Santo de Deus. Bem, a nossa declaração de fé é enfática em falar realmente que os dons são uma capacitação espiritual, que ela é dada pelo Espírito Santo. Ela não é algo humano, não é uma habilidade humana, não é uma habilidade nata, não é uma mera vocação humana, mas sim é uma operação do Espírito Santo. Por isso que nós vamos ver
alguns termos atrelados aos dons espirituais, como, por exemplo, um termo paulino que é pneumático, ou seja, dom espiritual, ou carismático, até carismata aparece, que fala disso, dons da graça. Nós vamos ver também faneroses, é um termo grego que é utilizado falando de manifestação. E esses dons todos, eles estão atrelados à ideia realmente dessa ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, e não habilidades humanas. Mas, claro, o Espírito Santo, ele agindo como ele quer, da forma que ele quer. E nós veremos isso de forma detalhada aqui, queremos pelo menos explicar para você como nós pentecostais e como a Assembleia de Deus defende. Como a nossa declaração diz na página 172, aqui, logo no primeiro parágrafo, nós temos, quanto aos dons, já um problema, uma questão. Nós vemos listas diferentes dos dons. Por exemplo, nós vemos uma lista de dons que aparece em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 13, nós vamos ter uma lista ali, bem detalhada, mais específico do versículo 7 até o 10. Nós vamos ver uma segunda lista, bem conhecida também, lá no livro de Romanos, lá no capítulo 12, do versículo 6 ao 8, nós temos uma segunda lista que é apresentada dos dons espirituais. E nós temos no livro de Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 10 e versículo 11, uma outra lista de dons que são apresentados ali. E aí, como casar esses dons? Como entender, portanto, uma diversidade desses dons? Porque, como foi colocado aqui na nossa declaração, esses dons, muitos deles nem se repetem nas outras listas. E outra coisa, na Bíblia mesmo, nós não temos assim, dizendo, esses são os dons, de forma sistemática. Na verdade, nós tentamos unir os textos para tentar compreender esses dons. No primeiro ponto, portanto, da nossa declaração, nós veremos essa diversidade de dons. E, de alguma forma, nós pentecostais tentamos organizar esses dons. Pelo menos há uma ideia de 3 classes de manifestação dos dons, porque somando as listas, daria mais ou menos 20 dons. É a ideia mais ou menos que a Bíblia apresenta, 20 dons. Mas, nessa perspectiva nossa pentecostal, nós tentamos entender que através desses 20 dons apresentados pelas listas, nós podemos ver pelo menos 3 classes, pela nossa declaração de fé, que há uma diversidade de dons, uma diversidade de ministérios e uma diversidade de operações. É a tentativa feita inicialmente pelo pentecostalismo de entender esses 20 dons. Uma outra tentativa que foi levantada também no passado era de dizer que havia os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito. Foi uma outra tentativa para falar dessa diversidade de dons. Mais uma coisa que nós compreendemos através desses dons, das listas que nós vimos, nessa tentativa de classificação, atualmente tem se tentado entender esses dons na classificação quanto à sua função. E aí sim, nós temos uma classificação que inclusive o pastor Antônio Gilberto, de saudosa lembrança, ele tanto defendia a seguinte divisão: dons espirituais, porque todos são pneumáticos, para ações práticas, dons espirituais de uma perspectiva ministerial e dons espirituais de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, há essa tentativa de uma classificação tripla. A primeira classe, portanto, seriam dons espirituais para ações práticas, como aparece de forma mais enfática no livro de Romanos, capítulo 12. Por exemplo, ministério, exercer ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercitar misericórdia,
socorro, governos. São exemplos, portanto, de dons que seriam também espirituais, mas eles teriam uma perspectiva de ação mais prática. Por que mais prática? Porque o Espírito Santo aproveitaria uma habilidade que essa pessoa teria e potencializaria ela. Claro, haveria uma intervenção espiritual para isso, mas o Espírito Santo estaria potencializando. Por exemplo, uma pessoa que já tivesse uma determinada vocação para liderança, Deus estaria trabalhando com essa vocação de liderança que ela tem, essa característica nata dela, e potencializando para o trabalho do reino, para a obra. Alguém que já tivesse a capacidade didática de ser um bom ensinador, o Espírito Santo de Deus estaria potencializando, trabalhando com essa habilidade e potencializando espiritualmente para que ela fosse uma ensinadora da palavra. Uma pessoa que, por exemplo, tivesse essa misericórdia, fosse uma pessoa mais caridosa, o Espírito Santo de Deus estaria potencializando isso para que a pessoa exercesse esse trabalho de misericórdia para o trabalho do reino. Então, esses seriam os dons de ações práticas, os dons espirituais para ações práticas. Seria, portanto, essa a primeira classe. Uma segunda classe que é apresentada lá em Efésios, lá no capítulo 4, do versículo 10, verso 11, principalmente o verso 11, que é apresentado ali de forma enfática os dons. E há um debate se são 5 ou se são 4. Eu não vou entrar em minúcias aqui, mas lá o texto é bem claro. Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para profetas, outros são chamados para evangelistas, outros são chamados para pastores e mestres. Então, o texto apresenta esses dons. Essa perspectiva é levantada, essa segunda classe, como área de ministério, porque ela seria diferente dos dons, por exemplo, de habilidades práticas ou dos dons de manifestação sobrenatural, porque estaria aqui uma vocação, um chamado ministerial. A pessoa teria esse chamado para exercer aquele tipo de ministério na igreja, para a sua função ministerial, e não apenas para uma habilidade que ela pudesse exercer, nem por um momento em que ela fosse usada por Deus para uma ação sobrenatural, mas uma vocação ministerial. Ora, quem é chamado para ser um pastor, o chamado espiritual, ministerial para ser pastor, o chamado, portanto, da vocação da vida dessa pessoa é sim de pastorear. A pessoa que tem o dom ministerial de ser um evangelista, o dom dessa pessoa é isso mesmo, é de ser um grande ganhador de almas. Quanto ao dom ministerial de profeta, eu convido você, se você puder, clique aqui, veja, portanto, o nosso vídeo que nós falamos de profeta do Novo Testamento. Lá você vai ver bem mais explicado esse assunto, que, claro, o profeta do Novo Testamento, a sua função maior é exortar, é ser um exortador, é ser uma pessoa usada por Deus para a promoção de um verdadeiro avivamento que está relacionado ao quebrantamento, ao arrependimento e assim por diante. A questão de mestre, existe um grande debate quanto à questão do mestre. Se ali pastor, mestre é um só dom ou se são dois dons, pastor e mestre. Existe um grande debate. Mas uma coisa é certa, todo pastor realmente é o mestre, é o principal mestre da igreja, por mais que ele traga um ensinamento simples, mas é o ensinamento fundamental da igreja, e existem mestres que não são pastores. Isso é algo notório, mas nós estamos falando de dons ministeriais aqui, tá certo? Quanto ao apostolado, a maioria dos pensadores também concordam que o apóstolo aqui não está falando do título apostólico que é dado aos 12 apóstolos e ao apóstolo Paulo, mas está sim falando de forma genérica, ou seja, a pessoa que é o pioneiro da fé, a pessoa que é aquele que abre
que leva o evangelho a locais fechados, é aquele que inicia o trabalho evangelístico, é o plantador do trabalho em uma determinada região, em um determinado lugar. Esse é o grande trabalho do apóstolo. Bem, aqui nós falamos dos dons de duas classes aqui. Falamos dos dons de ações práticas, os dons espirituais de ações práticas, e falamos agora os dons espirituais para o ministério. Mas o texto que com certeza mais levanta polêmica é o texto de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o verso 10. Porque lá se fala de dons de manifestação sobrenatural. E essa é uma das grandes defesas que nós temos, nós pentecostais temos, que esses dons não morreram com o tempo, não foram extintos, pelo contrário, eles estão ativos na igreja. E para esses dons, nós devemos entender algumas coisas antes de falarmos de cada um deles que o texto apresenta. Em primeiro lugar, esses dons, eles não residem no portador. Eu já vi muita gente abrir a boca de forma tola e dizer, eu tenho os 9 dons. Não, irmão, você não tem os 9 dons. Os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo. Ele usa quem quer, como ele quer e quando ele quer. É a grandeza de que nós pentecostais cremos que o Espírito Santo, ele usa. Hoje eu posso estar profetizando, ser usado no dom de profecia, e amanhã um novo convertido ser usado. Hoje você pode ser usado no dom de cura, num dos dons de cura, e amanhã ser o irmão mais simples da igreja, o irmão em novo convertido, ser usado nos dons de cura. Para deixar claro para mim e para você que o Espírito Santo usa quem quer, como ele quer e quando ele quer. Pode estar usando o veterano na fé como o iniciante, pode estar usando o velho como o jovem. Ele usa quem quer como quer. Então, isso é importante. Segundo, esses dons, eles diferentes dos demais, eles são totalmente sobrenaturais. Por quê? Porque eles quebram os limites físicos. Não está falando-se aqui de vocação, não se está falando aqui de potencialização de habilidade, está se falando de uma ação totalmente sobrenatural. Um morto ser ressuscitado, uma pessoa profetizar algo que vai acontecer no futuro, uma pessoa ser usada num conhecimento que fala do interior da vida de alguém, é totalmente sobrenatural. Então esses dons, eles sim são de ação sobrenatural. Eles quebram os limites totalmente daquilo que nós entendemos por lógico, porque eles são sobrenaturais. E aí é nisso que nós queremos deixar claro. Eles não residem no portador e não são dons que estão ligados a algo, a uma potencialização de habilidade ou a uma questão vocacional. Eles são totalmente sobrenaturais. Por isso que eles são de uma manifestação totalmente de poder de Deus. Uma terceira coisa, antes ainda de nós falarmos da lista de dons em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, além de nós mostrarmos aqui que eles são totalmente sobrenaturais e que eles não residem no portador, uma terceira coisa que é importante é que eles são encarnacionais, como diz John Coffey. O que é isso? A ação, a parte sobrenatural, mas também a parte humana. Por quê? Por exemplo, a profecia, o dom de profecia. Deus vai trazer a mensagem, vai me usar para trazer a mensagem, mas Ele vai usar a minha forma de expressão, a minha linguagem. Muitas pessoas acham que a pessoa, quando está profetizando, ela está como possessa. Não, irmãos. Ela está consciente, ela pode não querer dizer naquele momento, ela sabe o que está dizendo, Jesus não baixou sobre ela, tá certo? Nada disso, a pessoa está totalmente consciente, ela pode calar a boca ali e depois procurar a pessoa que precisa, a quem Deus quer que a profecia seja levada, e ela levar a profecia. E ela vai dizer conforme as suas palavras, ou aquilo que Deus disse para que ela dissesse. Por isso que os dons, eles têm essa característica. É Deus nos usando para uma manifestação do poder dele
para a igreja e para outra pessoa. Por isso que visão, sonho, não são dons. Por quê? Porque, na verdade, são manifestações de Deus para mim, para o indivíduo. Claro que eu posso ter uma visão para outras pessoas, mas eu vi. É diferente, por exemplo, de eu ser usado em profecia. Deus está usando os meus lábios para falar de forma imediata para outra pessoa. O dom de cura, Deus está me usando naquele momento como um canal de cura para outra pessoa. É distinto quanto a isso. Bem, vamos entrar então na lista. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10, nós temos uma lista de 9 dons. E nós pentecostais pegamos esses 9 dons e já classificamos também em 3 tipos de dons, em 3 classes. Quais são elas? A primeira classe, dons de revelação. Esses dons de revelação, eles são denominados dessa maneira porque Deus vai estar trazendo um conhecimento fora de qualquer realidade nossa, um fragmento do conhecimento dele, uma manifestação dessa sabedoria dele, para que nós vejamos uma informação que ele queira dar, uma manifestação de que ele é o Deus soberano, que conhece todas as coisas, onisciente, e ele vai estar nos usando para trazer esse tipo de informação para a igreja e para todos. Então, esses 3 dons, que são dons de revelação, são os seguintes. Primeiro, dom da palavra da sabedoria. Que dom é esse? O Espírito Santo nos utiliza, nos dá uma sabedoria sobre-humana, fora da nossa realidade, para determinadas questões que aparentemente são sem resposta. Por exemplo, Deus vai me usar com sabedoria sobrenatural para interpretar sonhos, o caso de José do Egito, o caso de Daniel, que foram usados com essa sabedoria sobrenatural para aconselhar, conselhos que são sábios, para esclarecer visões, para um determinado governo, uma decisão difícil. Imagine, um pastor nosso está vivendo um dilema, um momento de dificuldade, e ali numa assembleia, imagine num momento de uma assembleia em que houve uma grande confusão e um homem de Deus é usado com uma sabedoria sobrenatural e consegue acalmar os dois lados da assembleia, os grupos que estavam ali entre si, brigando, numa contenda, numa confusão, e ele traz a resposta sábia. Então, você vai ver, por exemplo, Salomão sendo manifestado com um tipo de dom como esse, o dom da palavra da sabedoria. E você vai ver os grandes homens de Deus tendo essa sabedoria. No Novo Testamento, quantas vezes você vai ver grandes homens de Deus com essa palavra sábia, inclusive os apóstolos que foram constantemente usados com o dom da palavra da sabedoria. Um outro dom que faz parte dos dons de revelação é o dom da palavra do conhecimento, e ele é muito próximo do dom da palavra da sabedoria. Qual é o dom? O que é o dom do conhecimento? É quando Deus nos dá uma informação, um conhecimento, seja do futuro, seja do interior de uma pessoa, para uma determinada razão. Por exemplo, você vai ver Paulo, por exemplo, quando o navio está naufragando e as pessoas os presos estavam querendo fugir, e inclusive os soldados estavam apreensivos, Paulo dizendo que não ia morrer ninguém. Isso porque Deus tinha dado esse conhecimento para Paulo naquele momento. Isso é palavra do conhecimento. Você vai ver grandes homens de Deus que foram usados com o dom da palavra do conhecimento. Esse conhecimento sobrenatural até de prever o futuro. Isso é a palavra do conhecimento. Deus dá em momentos específicos para a solução de causas que aparentemente são impossíveis. Esse dom, ele é necessário principalmente para aqueles que estão liderando a igreja, tanto a palavra da sabedoria quanto a palavra do conhecimento. O Senhor Jesus mesmo foi usado com esses dons. Jesus olha para Natanael e ele vê a realidade de Natanael. Ele vê e diz que conhecia Natanael. É interessante Jesus usando esses dons quando ele, por exemplo,
aqueles fariseus, eles estão ali quando aquele aleijado desce sobre aquela maca e Jesus perdoa os pecados daquele aleijado, e a Bíblia diz que ele sabia o que todos estavam pensando naquele instante. Pode haver ali uma manifestação da onisciência de Jesus, mas também uma manifestação do dom do Espírito Santo, da palavra do conhecimento sobre o nosso Mestre. Com certeza nós vemos esses casos. Na Bíblia você vai ver inúmeros, Deus usando pessoas com esse dom sobrenatural. Nós temos também, junto com os dons de revelação, um terceiro, que é o dom de discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que um servo de Deus ele possa discernir se uma atitude de uma pessoa ela vem de Deus, ela é carnal ou ela é até diabólica. Você vai ver, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, quando Pedro fala que não deixaria que Cristo fosse morto, que não deixaria de maneira nenhuma que Cristo fosse levado, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque ele viu que ali Pedro deu espaço, inclusive, para uma influência do inimigo para que falasse aquilo. Você vai ver, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro mesmo, agora mais na frente, sendo usado do dom de discernimento de espírito. Lá em Atos, a gente vê no caso de Ananias e Safira, lá no capítulo 5, quando você vai ver aquele caso em que eles chegam pensando que podem enganar ali, porque eles retêm parte do que tinham vendido do terreno e chegam dizendo que estavam dando a oferta inteira, e você vai ver o apóstolo Pedro ali sendo usado no dom de discernimento de espírito, e ele mesmo ali discerne a atitude e a intenção do coração daqueles dois. Um outro exemplo ainda é inclusive do apóstolo Paulo e Silas, quanto ao caso inclusive daquela adivinha, daquela oráculo, que ela saiu perseguindo os dois, dizendo: ali estão os homens de Deus, ali estão os homens de Deus. E Paulo foi usado nesse dom de discernimento de espírito e expulsou aquele demônio que era na vida daquela jovem. Então, você vê aqui o dom de discernimento de espírito e a importância dele ser manifestado em nossas igrejas, porque quantos falsos profetas e charlatões estão no nosso meio. Bem, uma segunda classe de dons espirituais, dos 9, nós falamos de uma primeira, que são os dons de revelação. Uma segunda classe são os dons de poder, e são 3: dom da fé, dons de cura e dom de operação de milagres e maravilhas. Dom da fé é quando Deus nos usa com a fé sobrenatural, com a fé grandiosa para uma operação de milagre. Quando Deus nos usa com uma fé totalmente distinta para a solução de problemas aparentemente impossíveis. E é interessante, esse dom da fé, ele é intercalado com os dons de cura e os dons de operação de milagres e maravilhas. Os dons de cura, por exemplo, porque não é dom de cura, são dons pela multiforme maneira do Espírito Santo de Deus curar. Deus pode curar de multiformes maneiras, desde aquela cura que é uma cura que é processual, como Cristo mesmo fez, por exemplo, com aquele jovem que era cego de nascença e ele teve de se lavar e ele veio sendo curado paulatinamente, como curas que são imediatas, que a gente vê diversas na Bíblia. Deus mesmo usando o apóstolo Paulo para Eutico. Apenas Paulo desce e aquele jovem que estava morto ressuscita. Você vai ver Pedro e João ali perto da Porta Formosa e aquele aleijado sendo ali curado naquele instante. Então você vai ver vários e vários milagres na Bíblia, inúmeros milagres que mostram esses dons de cura. Os dons de operação de milagres e maravilhas, eles se distinguem um pouco das curas porque não são apenas milagres relacionados a curas. Podem haver até operações sobre a natureza, de manifestação sobrenatural sobre a natureza, sobre a criação. Você vai ver, por exemplo, Cristo acalma a tempestade. Mas você vai ver os apóstolos também sendo usados
de forma poderosa sobre, inclusive, questões naturais. Você vai ver exemplos, como inclusive do apóstolo Paulo, que chega a ser até aquela víbora morder Paulo e não acontecer nada com ele. Você vai ver também curas que são totalmente sobrenaturais, como a ressurreição de mortos, como a gente deu o exemplo de Eutico aqui, e você vai ver muitos outros casos. Paulo mesmo olha, por exemplo, para aquele feiticeiro Elimas e amaldiçoa ele, ele fica cego. Então, para você ter uma ideia do que é a operação de milagres e maravilhas, essa operação de fenômenos sobre a natureza e de milagres também que são algo muito chamativos. São exemplos de operação de milagres e maravilhas. É interessante que os dons de poder são muito ligados um ao outro. Claro que você, para ser usado nesses dons, por exemplo, com o dom de operação de milagres e maravilhas, é facilmente usado antes no dom da fé. Deus lhe dá essa fé sobrenatural para que isso aconteça. Agora, faço questão de enfatizar novamente, não é porque Deus me usou no dom de cura que eu não vou adoecer. Um exemplo claro disso na Bíblia é o próprio apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne e nós não sabemos o que era, mas a maioria dos pensadores acham que era um tipo de doença. E Paulo não pôde fazer nada por Timóteo, que estava doente, tinha um problema de gastrite, mesmo ele sendo um homem de Deus usado em milagres, nesses dons. Logo, quem é usado nos dons de Deus, não pense que eles são seus. Deus vai lhe usar quando Ele quiser para uma manifestação sobrenatural, para que vidas possam ser salvas, para que esses sinais sejam uma forma de confirmação da pregação do Evangelho. Por isso que Jesus disse que preguemos o Evangelho e os sinais vão nos seguir. É nesse sentido. E uma terceira classe de dons estão aqui, que são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Nós denominamos essa terceira classe de dons de elocução ou inspiração. Por que elocução? Porque Deus está usando a nossa fala. E inspiração porque o Espírito Santo, ele nos inspira, ele nos motiva, ele nos impulsiona. Então, o primeiro, dom de variedade de línguas. Nós pentecostais cremos que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é usada por Deus com o primeiro sinal, a primeira evidência, ela fala em línguas. É a primeira evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Ela recebe um jargão de línguas, uma frase em línguas estranhas. Vamos usar assim para ficar mais claro. Ela fala essa frase em línguas estranhas. Quando ela é usada no dom de variedade de línguas, agora ela não fica mais presa a falar aquele jargão de línguas estranhas, da glossolalia, mas ela agora vai falar diversas outras línguas. Pode até trazer cânticos em línguas estranhas, pode até trazer mensagens de Deus em línguas estranhas. E aí entra o outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, e Paulo menciona ele de forma bem detalhada, inclusive em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 2 em diante. Por quê? Porque uma pessoa que é usada no dom de variedade de línguas e ela começa a trazer, por exemplo, uma mensagem em línguas estranhas, uma outra pessoa pode ser usada no dom de interpretação e interpretar aquela mensagem para a igreja. Isso é que é grandioso. Deus vai estar usando duas pessoas para estar fazendo ali uma manifestação sobrenatural e trazendo uma mensagem para a igreja. Então, há esse segundo dom. E é uma prova de que não é, como nós já falamos num vídeo anterior, que é uma prova para nós, que ali as línguas são totalmente estranhas, é que esse dom de interpretação de línguas não é uma interpretação de uma língua humana. Tanto que não adianta a pessoa estudar, que ela não vai interpretar aquelas línguas. O texto diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que nós temos que orar para que o Espírito Santo nos use com esse dom de interpretação de línguas e possamos interpretar as línguas para a igreja. E por fim, o dom de profecia. Este tem sido um dos dons
que mais tem causado polêmica. Por quê? Porque no nosso meio pentecostal, infelizmente, muitas pessoas têm usado esse dom, na verdade, com má intenção. Na verdade, nem usado o dom em si. Na verdade, são falsos profetas. São pessoas que estão não profetizando, mas com as profetadas. E isso é algo real no nosso meio. O que é o dom de profecia? Como eu já havia explicado, não é o Espírito Santo se apoderar da consciência da pessoa. Eu já vi pessoas chegando a dizer que estavam profetizando e quando terminaram de profetizar, disseram da seguinte forma: e eis que eu vou para o Pai, como se era o Senhor Jesus dentro dela. Falando naquele instante, ela estava totalmente fora de si. E não é assim. O dom de profecia é quando Deus nos dá uma mensagem, nos inspira a falar uma mensagem para alguém e de forma consciente nós sabemos que mensagem é esta e nós repassamos essa mensagem. E claro, como eu falei que é encarnacional o dom, nós repassamos com a nossa forma de falar, a nossa linguagem. Agora a diferença, se é uma profecia que é vinda de Deus, vai se cumprir. Essa é a grande diferença. Se é uma profecia que vem de Deus, vai se cumprir. Se ela não vem de Deus, ela não se cumpre. Na verdade, é uma profecia falsa. Então, assim como no Antigo Testamento, uma pessoa tinha muita cautela em dizer assim diz o Senhor. Um profeta do passado, do veterotestamentário, tinha muito medo, porque se ele não estivesse trazendo uma profecia que se cumprisse, ele era digno de morte. Ele merecia pela lei ser morto apedrejado. Nós temos que ter muito cuidado em estarmos dizendo que estamos trazendo uma profecia em nome do Senhor. Então, a profecia é isso mesmo. É uma mensagem que Deus me usa para repassar para alguém, pode ser para um indivíduo, pode ser para a igreja, e a profecia, ela tem a função de exortar, consolar e edificar a igreja. Não é profecia, o pessoal inventou profecia para tudo no mundo, e não é isso. O objetivo maior é espiritual, é de fortalecer a igreja, principalmente no seu caráter espiritual, e não estarem... Tem gente aí inventando chave de carro, número de conta, inventando tudo no mundo. Isso não é profecia. Profecia é para exortar, consolar e edificar. E mais ainda, a Bíblia ainda ensina que ela deve ser julgada por outros 2 ou 3 pessoas, para que se ela realmente está conforme os fundamentos das Escrituras. Se ela realmente é conforme a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele é enfático quanto a isso. Por quê? Porque a maior profecia de todas nós já temos em mãos, que é a palavra de Deus. As demais profecias é para Deus estar consolando, edificando e fortalecendo a igreja, e não para trazer ventos e ventos de doutrina que têm aparecido em nosso meio. Bem, esses são os 9 dons de manifestação sobrenatural. São dons, como eu falei, que são importantes para a igreja, que nós como pentecostais, e a identidade de nós pentecostais, da Assembleia de Deus, de buscarmos esses dons, de querermos a evidência deles no nosso meio, a atualidade desses dons entre nós, mas claro, tudo com ordem e decência, como disse o apóstolo Paulo. Tudo dentro dos fundamentos das Escrituras. E como dizia o saudoso pastor Estevão Ângelo, realmente estarmos sob o domínio do Espírito Santo, não querendo manipular as coisas de Deus, mas sim estarmos sendo dirigidos, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a visão pentecostal, é de nós estarmos debaixo da palavra, debaixo do domínio do Espírito Santo, e que os dons eles vão aparecer no nosso meio, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Bem, a nossa declaração de fé, portanto, trata de tudo isso como nós trabalhamos. E se você gostou muito desse estudo, compartilhe com outra pessoa. Eu quero, além de
pedir que você compartilhe esse vídeo, que você possa também, se ficou alguma dúvida, deixar a sua dúvida aí embaixo. Se você tem algum tipo de questionamento a mais, vem estudar conosco aqui no Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese, aprender mais da sua confissão de fé. E mais ainda, ative o seu sininho, se inscreva no nosso canal e participe, ouça, veja os demais vídeos nossos. Com certeza, você vai estar aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. E ainda mais, quero deixar para você a recomendação de alguns livros sobre esse assunto. O primeiro deles, eu quero indicar para você o livro Nos Domínios do Espírito, como nós já citamos para você, de William e Robert Menzies. É um livro muito bom que vai estar tratando sobre esse assunto. Um outro livro bem antigo, mas muito bom, é o livro Nos Domínios do Espírito, do pastor saudoso, o saudoso pastor Estevão Ângelo. Ele vai estar ensinando para você toda essa nossa visão pentecostal clássica sobre os dons espirituais. Um outro livro muito bom que você pode estudar, com certeza, é a nossa Teologia Sistemática, que eu já tenho aqui em outros vídeos indicado, que é a Teologia Sistemática do pastor Stanley Orton. Estude e aprenda cada vez mais. E indico também um livro também do Setadem, que é o nosso livro de pneumatologia do Espírito Santo, que foi feito inclusive pelo pastor Pérez e pela minha pessoa. Lá você vai estar vendo esse estudo que com certeza vai estar enriquecendo a sua vida. E aproveito mais ainda, se você é iniciante da fé, eu indico para você a nossa revista de discipulado, Discipulado Eficaz. Trata desse assunto na lição 7. Nós temos um estudo completo sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre os dons espirituais. Vai estar enriquecendo a sua vida. Bem, que Deus em Cristo te abençoe, que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento.